dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo a um Pode Tudo by Sayá. Novamente estamos aqui te recebendo de braços abertos e felizes com a sua participação, cada vez mais o pessoal gostando, curtindo, participe, comente, né? A gente fica muito feliz de receber esses feedbacks e poder melhorar cada vez mais os nossos episódios e os nossos temas para vocês, família, para vocês, alunos e para vocês, professores e profissionais aqui dos colégios da SAEA. Bem-vindos. Bem, hoje o assunto que a gente traz, eu acho que não tem quem no mundo não se interesse. Você concorda comigo, Má? Não, eu concordo plenamente contigo. Ah, bom. Falou que não? Concorda ou não concorda? Sim, concordo plenamente. Todo mundo se interessa porque o assunto hoje aqui literalmente é grana. Dinheiro, né? Educação financeira. Olha que legal. A gente está aqui em tempos, né? Nós estamos vivendo tempos de inteligência artificial e de uma geração conectada, os nossos jovens, né, de hoje, que dominam como nunca, como ninguém, a tecnologia e até muito mais do que nós adultos, né? E as gerações Z e Alpha, elas não só apenas sabem navegar pelo digital, mas também têm uma visão muito crítica sobre consumo e sustentabilidade. Isso é muito interessante, né? E a questão financeira também preocupa essa geração, embora a gente ache que eles nem estão ligados nisso. Por isso, a educação financeira se torna um pilar essencial na formação desses jovens, né? Então, preocupados em prepará-los para o futuro, para lidar com esses desafios econômicos da vida financeira, a gente traz hoje aqui, então... Pedro e Gabriel. Da... Edtech Real Grana. Muito bem. Bem-vindos, meninos! Muito obrigada por estarem aqui. Marcelo, você quer, assim, meio que contextualizar sobre o que eles vão falar ou não? Gostaria de apresentar, Então, por né, favor. Sim. um pouco eles podem acrescentar, né? Claro. O que é a Real Grana, né? Eles são, primeira coisa, acho que muito legal, né? Eles são amigos de infância, né? Isso. Eles têm a mesma idade, Tão são super jovens. Tão jovens e tão 27 visionários. anos, né? Nós vamos, adoro aprender com eles, né? Com certeza. Então, o Gabriel Monaretti, de 27 anos, Isso. e o Pedro Marque, também de 27 anos. O Gabriel é formado em Publicidade e Propaganda com MBA em Marketing, e o Pedro Marques é formado em Engenharia de Produção. Eles são fundadores, criadores da Real Grana, uma empresa que desenvolve soluções de tecnologia para educação financeira de finanças pessoais e investimentos usando a gamificação, né? Perfeito. A Real Grana faz parte da grade de cursos extracurriculares do Mendel e do São José, aqui do estado de São Paulo. Sejam muito bem-vindos aqui. Conte-nos tudo, porque tudo nos interessa. Meu Deus, que legal. Eu digo, até comentei com o Marcelo, né, quando a gente conversou um pouquinho antes, tão jovens e tão visionários. Conta pra gente sobre a Real Grana, gente. Bom, acho que primeiramente agradecer o convite de vocês. Pra gente é um grande prazer aqui. A gente já está trabalhando hoje junto com o Mendel e com o São José. Então foi um convite muito, muito legal. E, pois é, a gente está aí, a gente é amigo de infância, a gente estudou na mesma turma desde o primeiro ano. E a gente... Primeiro ano, se diz primeira série? Primeira série, Série. sim. E não só isso, né? Mesmo condomínio, mesma igreja. Caramba. Várias coisas. A gente não Legal. tinha muita alternativa senão ser amigo ali. Nossas mães meio que inicialmente obrigaram. E... A amizade é das mães primeiro, né? Foi, tipo isso. Exatamente. E a gente sempre conversou muito sobre empreender. Aí, na época da faculdade, o Gabriel foi para a área de humanas, eu fui para a área de exatas, mas a gente sempre mantendo muito contato. E aí, a hora que os dois estavam ali prestes a se formar, né? A gente começou a entender o que faria sentido a gente começar a empreender. E aí, a gente estava numa época estagiando, vamos começar a procurar emprego. O que eu faço com esse dinheiro que eu guardei do estágio? Eu quero começar a investir. Então, na época ali ainda tinha um boom da Bolsa de Valores, né? Quero começar a entender isso também. E a gente percebeu que muitas outras pessoas da nossa idade, nessa mesma fase da vida, estavam passando por isso. Então, a gente pensou, deu aquele estalinho, a gente falou, e se a gente começar a desenvolver alguma coisa que ajude essas pessoas a darem esses primeiros passos no investimento? E a partir daí a gente começou a desenvolver o que era uma ideia, virou um protótipo e hoje
A Real Grana é isso que o Marcelo comentou, uma edtech, então uma empresa de educação com tecnologia de educação financeira. Então a gente busca atender hoje ensino fundamental 2 e ensino médio, tanto com uma estrutura curricular, as aulas, né, um plano de aula para o professor também, apostila para os alunos, mas complementando tudo isso com a plataforma e muito focado em gamificação, porque igual você comentou, né, uma geração muito conectada, que quer as coisas para ontem. Então, como que a gente pode levar isso e falar sobre dinheiro ao mesmo tempo? Eu fico imaginando vocês dois, amigão, né? Vamos hoje pensar num projeto para a gente trabalhar e ganhar dinheiro, né? Então você fala, foi um protótipo. Como foi esse primeiro papo? Vocês se lembram disso? E quanto tempo faz? É. A gente começou a empreender em 2021, ainda era uma outra ideia, não era o que a gente tem na Real Grana ainda, mas a gente começou a conversar, falei, ó, e se a gente fizer uma competição de investimentos para as pessoas começarem? E aí a gente mandou mensagem no Instagram para pessoal de universidade, assim, o pessoal topou participar, e aí num momento a gente falou, vamos fazer disso uma empresa. E aí, em 2022, coincidentemente, a gente foi convidado para ministrar aulas de educação financeira numa escola. E aí a gente conversando com os alunos para, de fato, entender o que eles queriam estar aprendendo, né? O que estava na atualidade ali. E a gente percebeu que as soluções de educação financeira para a escola, elas não estavam necessariamente atendendo o que os alunos estavam querendo. Porque, infelizmente, também a gente tem uma época de muita desinformação financeira, né? Hoje, as apostas, tigrinho, essas coisas, infelizmente, chamam muita atenção desse jovem. E a gente precisa combater isso. E aí foi justamente onde a gente trabalha muito a gamificação para mostrar que não é bem assim que funciona e aprende na prática como que é. Sensacional, porque não é um milagre, né? Não, e acho fundamental, né, você citar esses perigos, né, que existem, que Das os jovens têm apostas. os acessos nas telas, né, que são as apostas, as bets, né, e outras coisas mais que fazem esse dinheiro. É uma falsa sensação que você pode ganhar alguma coisa e é perda na certa, né? Então acho que é importante dizer isso. Mas uma coisa é você alinhar a linguagem com pessoas da sua idade, né, que começam, já estão recebendo o seu salário, né? Outra coisa é alinhar a linguagem para as crianças, né, do Fundo 2 e do ensino médio, né? Como é que foi isso? Foi legal porque, primeiramente, queria dar boa noite também a todos. Bom dia, boa tarde, né? Dar minhas saudações aqui. A gente foi um processo legal porque, até complementando um pouco o que o Pedro falou, quando a gente começou lá atrás e focou nessa competição, né, para levar para esses jovens universitários, a gente tinha um produto pronto ali que a gente tinha pensado, que eram essas competições de investimento, que na nossa cabeça não fazia sentido nenhum para esses adolescentes, né, para Fundamental 2 e médio. Só que nessa escola, né, que convidou a gente para ministrar essas aulas, foi onde a gente descobriu que há sim muito interesse deles, né? E eles estão por dentro disso, desse mundo financeiro, eles querem conhecer mais. E onde a gente teve a oportunidade também de conhecer a linguagem desses alunos. Como que eles se comunicam, como que eles entendem as coisas, se aproximar um pouco mais, né? Por mais que a gente não está tão distante assim deles, né? Mas ainda assim muda muita coisa, e você mastigar esses conceitos, né, que muitas vezes parecem tão complexos, mas é o que a gente sempre fala, não é um bicho de 7 cabeças. É o jeito que você aborda, é o jeito que você explica. E a ideia da Real Grana é mandar a real. Então, a gente trazendo a real do que é a realidade mesmo da vida financeira, dos investimentos, é onde a gente consegue alinhar com essa linguagem desses alunos, né? Então, foi um pouco disso que deu o trabalho. E, é claro, também, a gente tem acompanhando a gente também consultoria pedagógica, para a gente poder também trazer da melhor maneira possível todo o nosso conteúdo para os alunos também. Maravilha. Vocês interagem com os professores de matemática ou não, assim, no curso de vocês? Não necessariamente. A gente passa uma capacitação para os professores, mas num primeiro momento vai muito de quem a escola direciona para as aulas de educação financeira. Então, às vezes, pode ser um professor de matemática, mas às vezes pode ser um professor de biologia que tem uma afinidade, que gosta do tema e que está disposto ali a aprender mais sobre o tema, ele pode assumir as aulas também. A gente não coloca nenhuma exigência, digamos assim, para que seja da área matemática.
Porque a gente trabalha muito a questão comportamental também, de pensamento, mentalidade para longo prazo. Então, não tem tanta ligação com a matemática necessariamente. Essa era uma pergunta que eu ia fazer um pouco mais para frente e a gente adiantou, né? Porque, de fato, não existe uma relação direta, então, da matéria matemática com a matéria educação financeira, vamos dizer assim. O que tem assim mais seria um alinhamento BNCC, né? Da matemática, abordar a matemática financeira, Ok. você trazer juros, né? Esse tipo de conceito. Mas quando a gente pega... Mas não é só isso, né? Se você pegar a educação financeira em si, ela é muito mais que isso. Ela fala sobre comportamento, sobre como lidar com o dinheiro, sobre como pensar a longo prazo, né? Então, assim, não é o que a gente quer dizer, não é só matemática, né? Também é a matemática porque faz parte dos componentes habilidades da BNCC, Sim. a parte da matemática financeira. Mas é muito mais que isso, né? A educação financeira, o sucesso financeiro de longo prazo é muito mais do que você saber fazer conta. É muito mais do que o quanto você ganha. Entendi. É sobre comportamento. Entendi. E aí, quando vocês comentam que vocês perceberam que os alunos tinham esse interesse, ok. Mas aí vocês começam a adentrar as escolas, como vocês estão aqui na SAIA, né, em 2 colégios aqui de São Paulo. Vocês também percebem o interesse, a preocupação dos pais em relação à educação financeira? Como que funciona? Com certeza, assim. E até existe um estudo, né, se eu não me engano, do Serasa, que indica, né, que aproximadamente 70% dos pais entrevistados querem que as escolas falem de educação financeira para seus filhos. Então, por quê? Foi o que o Pê falou. Desinformação que existe hoje nas redes. Existe muita desinformação. De certa forma, a escola... De certa forma, não. Com certeza, a escola é uma referência de informação. Perfeito. Né? Tanto para o pai, quanto para o aluno, para as pessoas. Então, quando a escola traz, né, valida, olha, isso aqui que é o que funciona, isso aqui que é o que vale a pena, né, seguir. Então, existe esse selo, né, de você aprovar, olha, aqui tá passando uma informação que é verídica, que ela funciona, né? Isso. Então, é um pouco desse caminho. Eu achei excelente o que você respondeu sobre a questão de comportamento, né? Eu simplifiquei demais, né? O professor de matemática, só matemática, né? Porque dá a impressão que é só números, né? Comportamento, né? Então, você tem total razão em relação a isso. Porque, na verdade, é você formar a mentalidade daquela criança, Isso, daquele jovem, isso. de como lidar com o dinheiro, né? E baseado nisso, assim, ajuda a gente a diferenciar, guardar dinheiro e investir, né? É uma questão de comportamento também, né? Com certeza. Com Vocês certeza. podem Claro, ajudar a né, gente cara? a diferenciar? É o que a gente fala, né? Para quem não está assistindo as suas aulas sim, ainda. Exatamente. Vamos não tá aprender, assistindo, né? já vai lá seguir a Real Grande. Isso aí. Mas é porque é super importante, né? Quando a gente fala a diferença entre guardar e investir. Se você guarda, parabéns, você já deu um primeiro passo importantíssimo. Já está na frente da maioria das pessoas que faz o contrário. Gasta mais do que ganha. Isso é, de novo, estudo, pesquisa, indica isso. Né? Então, se você já guarda dinheiro, você já está na frente, deu um passo a mais. Só que o guardar, por mais que ele é bom você fazer isso, não é o suficiente. Porque tem um carinha aí que todo mundo conhece, né, que está sempre no jornal falando que chama um tal de inflação, que vai corroer teu poder de compra ao longo do tempo. Então, se você guardar, o que você tem hoje, daqui 10 anos, cara, daqui 2 anos, provavelmente não vai ser a mesma coisa. E a gente pode ver efeitos disso, a gente tem até conteúdos que mostram isso, né, nas nossas redes. A perda de valor do real, por exemplo, desde 94. O que era R$100 lá, hoje é coisa de R$10, entendeu? Então esse é o conceito. Se você guarda, beleza, já deu um passo, tá deixando um dinheirinho guardado lá. Mas esse dinheiro daqui a uns anos não vai valer a mesma coisa. Deu um tapa aqui no microfone. Tudo bem, tudo bem. Mas, então, por isso que é a importância de investir, para que esse dinheiro que estaria guardado, ele está sendo potencializado, sendo maximizado para que você não só perca agora, para que você, o seu dinheiro gere dinheiro. Você coloca o dinheiro para trabalhar para você. Sim. E aí traga retorno acima da inflação, você acumular patrimônio, A partir do pensando momento no que longo prazo. investe, que começa a aumentar aquele montante, ele mesmo se retroalimenta. Exato. Para cada vez mais ir aumentando, não é isso? Exatamente, é a mágica dos juros compostos. Gabriel, quando você disse que a maioria dos brasileiros nem guardam dinheiro, já está um passo à frente quem guarda, você tem números, assim, dados assim, no Brasil? A mais gente ou menos? tem algumas pesquisas que a gente até costuma trabalhar bastante, né? Porque a gente gosta sempre de compartilhar para a pessoa entender um pouco da nossa missão. Por que a gente faz isso, né? Mas, algumas que eu vou trazer que eu acho que são as mais alarmantes.
número de endividamento da população brasileira. São 80% das famílias endividadas. Aí você pode falar, beleza, endividamento, às vezes é um endividamento que ele não é necessariamente ruim e tal, né? Mas número de inadimplência vai para 30%, 35%. São números altos. São pessoas que não pagaram ou não vão pagar suas dívidas, sabe? A questão de guardar ou não guardar dinheiro. Existe uma pesquisa da FEBRABAN também, que é a Federação Brasileira dos Bancos, que indica que 70%, se eu não me engano, não lembro se é 65% ou 70% da população gasta todo ou mais o dinheiro que ganha. Então, esses são um pouco dos números que a gente tem aí indicando que realmente o povo brasileiro tem uma dificuldade de se lidar com o dinheiro. A gente pode entrar em vários méritos para falar o porquê disso, né? Mas o fato é que existe, e a gente precisa mudar esse cenário. Sim, então, e aí, de fato, o melhor cenário é dentro da escola. Né? Porque o que você disse há pouco, você está validando aquelas informações que vocês trazem, compartilham e ensinando esses jovens a terem um outro comportamento no futuro. Porque a gente vem de uma geração, né, que eu me lembro que os meus pais, a preocupação era, você precisa ter uma casa própria. Né? Então, guarda para comprar casa. Ou compra casa e vai pagando em 30 anos. Né? E hoje em dia, de fato, isso mudou. E, enfim, os jovens têm mais essa visão mais preocupada, vamos dizer. Tem alguns que não, mas a maioria deles eu acredito que é uma geração mais linkada e preocupada com essa questão do dinheiro. Dentro da Real Grana, então, vamos pensar lá dentro do colégio, quando vocês estão com os alunos, né? Voltando um pouquinho na questão da formação dos professores que estão à frente dos alunos. Vocês trabalham essa formação? Como que funciona? É um treinamento? Tem um prazo? Como que seria? Isso. Hoje a gente faz essa capacitação com os professores, é um treinamento, na grande maioria das vezes é um treinamento online mesmo, onde a gente trabalha de 2 a 3 encontros, assim, vai depender muito também do nível de conhecimento do professor sobre o tema. Se ele já tem familiaridade, é mais realmente passar um pouquinho da nossa estrutura curricular, quais que são os temas que vão ser abordados em cada série, e já fazer essa apresentação e praticamente um tutorial da plataforma. Agora, o professor se dispôs, quer muito aprender, mas realmente tem um conhecimento muito básico. Aí a gente faz uns 2 encontros ali de capacitação mesmo. E aí a gente precisa também que o professor estude o material, né? Para que ele acabe dominando aquilo que ele vai estar passando para os alunos. Senão acaba ficando aquela coisa muito mecânica, né? Do professor copiar o que está na apostila, na lousa, e não necessariamente engajar os alunos, que para a gente isso também é muito importante. Mas, respondendo a pergunta, né, a gente faz esse treinamento que são em média de 2 a 3 encontros. Entendi. Pode falar. E aí, dentro da plataforma, né, a gente estava conversando outro dia que eu achei incrível, porque as crianças, os alunos, né, eles brincam de investir. É basicamente isso? Isso, assim, hoje a gente tem várias funcionalidades na plataforma. A gente tem um banco digital simulado, que é exatamente para mostrar como que funciona. Uma conta corrente. Isso, exato. E aí, conforme ele vai avançando ali nos temas, nos volumes, a gente tem o Grana Game, que também é um queridinho tanto nosso quanto dos alunos, que é um jogo de orçamento pessoal. Então, você começa ali como um estagiário e você tem as suas contas para pagar. E aí você vai administrando, e aí você desbloqueia, digamos assim, um cartão de crédito, e aí você pode começar a pagar as coisas no cartão, e se você não paga o cartão, vem as taxas, vem os juros. Eu tô encantada a brincar de casinha assim. Exato. E por fim, né, no final dessa jornada, a gente tem o simulador de investimentos, que é... Claro, se sobrou dinheiro na conta Exato, dele, né? Ele tem que merecer o dinheiro para investir, e aí é exatamente... Ele replica o mercado real. Então, a gente tem as cotações das ações, onde a gente tem contrato com a Bolsa Brasileira, então são aqueles valores mesmo. A gente tem também criptomoedas para apresentar esse conceito para os alunos e eles verem na prática. Tem renda fixa, e aí isso replicando o mercado real, os alunos vão acompanhando ali como de fato funciona. Também. Eu quero brincar, eu quero ser aluna. A gente trouxe as professoras de biologia aqui, falando do lixo zero na escola, e dando o exemplo que, de tanto que elas ensinaram as crianças estão ensinando os pais a lidar com o lixo em casa, né? Você tem algum exemplo, assim, de que o filho corrigindo os pais em atitude, alguma feedback, coisa né? assim? Vocês têm alguma coisa para citar, assim?
Hoje a gente tem, é legal que a gente tem... Acredito que muitos pais têm certa dificuldade com isso, Sim, né? sim. É uma questão do brasileiro. Exato. Nós não somos tão fora Exato. dessa amostra, né? Exato. É legal que a gente tem alguns depoimentos, tanto dos pais quanto dos alunos, dos próprios alunos, de eu gastava todo o meu dinheiro na cantina da escola, hoje eu já guardo uma parte, já comecei a investir, porque ele também precisa que o pai libere ele, né, para ter essa conta, para ter um investimento ali. E a gente tem bastante os pais falando, pô, agora o meu filho fica pedindo, pai, o dinheiro, manda para mim que eu quero colocar na conta de investimento. Não precisa me dar o dinheiro físico mais, eu quero o Pix para minha conta de investimento. Entendi. Então, como que vai mudando essa mentalidade deles, né? Perfeito, porque eu até vi uns dados de vocês, né? Dizendo lá que já tem um percentual de alunos que já recebem mesada, alunos que já têm sua própria conta corrente, né? Então, de fato, é uma necessidade real Eu mesmo. queria fazer essa pergunta também. Quando a gente falou também das telas uma vez, e qual seria a idade para uma criança usar tela, né? A gente chegou na conclusão que seria acima de 16 anos, uma idade segura. Mas quando vocês acham que nós pais, qual a idade? Você acha que é legal a estratégia de usar mesada ou não? E qual idade começar a dar uma mesada para uma criança ou para um adolescente? Eu acho que uma ótima pergunta, assim. Não sei se a gente teria a resposta científica, digamos assim, mas o que a gente sabe é que hoje você pode trabalhar educação financeira desde ali do ensino fundamental 1, do ensino infantil, óbvio, né, que em dimensões muito diferentes daquilo que é o dinheiro, mas o conceito de cofrinho é muito legal. E assim, umidade, a gente vê às vezes até algumas polêmicas, né, em relação a... tinha um pai bem famoso que ele remunerava os filhos brincando nas atividades domésticas, assim. E aí você tem os pais que gostam muito dessa atividade, ensina o valor do dinheiro, como que isso pode ser conquistado. E os outros pais falando, não, essa criança não precisa aprender sobre isso agora. Então, acho que acaba sendo uma decisão muito, muito particular. Mas eu acho que, assim, a partir do momento onde, por exemplo, pensando na escola, o filho compra o lanche dele, alguma coisa assim, já é necessário que ele tenha esse conhecimento prévio. Agora, se isso é com 8, 10, 12 anos, eu acho que varia muito de família para família. né? Vocês acham interessante, assim, às vezes, quando uma criança quer conquistar alguma coisa? Por exemplo, um presente caro ou uma viagem que sempre é muito cara e é um sonho de uma criança. Dá valor para aquilo, assim, não dá direto, assim, ó, De compramos graça. a viagem. Ó, nós compramos a viagem porque a gente sacrificou tantas semanas no restaurante do shopping, isso somou. Você acha interessante essa questão? Eu acho super legal. E outra, mandar fazer rifa, né? Sei lá, trabalhar, pegar um dinheirinho para poder dar valor para o que tá fazendo. Produzir, sério? exatamente. Não só economizar. Exatamente, produtividade. Porque a gente não fala só sobre educação financeira, achando que, beleza, finanças, dinheiro. Mas de onde que vem esse dinheiro? Isso que é brota importante, nas não árvores, brota, né? não vem do pai e da mãe, que, né, graças a Deus, às vezes tem uma condição boa, né? Consegue manter. Mas de onde que vem, né? Alguém produziu para receber isso, né? Então é importante também entender isso, né? É o que você falou, dá valor para o que está sendo conquistado. Uma curiosidade aqui, os dois para responder. Como que eram vocês, crianças? Como vocês lidavam com o dinheiro? Tinha alguma base ou não? Eu sempre tive influência do meu pai. Meu pai foi auditor por muitos anos, né? De empresas, das Big Four, né? De auditoria. E ele sempre teve muita proximidade, né? De finanças, mercado financeiro. Então, eu sempre tive uma base que veio um pouco dele, de organização financeira, né? De como lidar com o dinheiro. Eu sempre tive meu cofrinho desde pequeno. Fazia que acho que toda criança faz, que é montar um mini supermercado em casa e começar a vender o produto que eles já compraram para eles mesmos, sabe? Aquele tipo de coisa. Eu sempre achei interessante esse tipo de coisa, né? Mas essa foi o meu crescimento, né? Acho que também muito, muito parecido, assim, meus pais valorizavam essa questão do... Olha, você quer comprar alguma coisa mais cara? Hoje você ganhou um presente que foi X. Você pode... Esse presente em dinheiro, né? Você pode economizar isso para comprar o seu videogame ali, ou um jogo novo. Eu sempre fui muito fã de games.
Então era muito essa comunicação de, olha, se você comprar, por exemplo, a gente comer no shopping hoje, você talvez não compre o seu jogo na semana que vem. E isso eu acho que foi moldando também, e uma coisa interessante que o Gabriel falou dessa... Tá, como que eu posso ganhar um dinheirinho aqui? Eu acho que nisso já tinha também uma veia empreendedora ali pensando. Sim. Mas desde pequeno, acho que eu tive também essa base familiar para dar esse valor ao dinheiro. E acho que foi muito importante, assim. Com certeza. Vocês lembram mais ou menos a idade de vocês, quando vocês tiveram essa noção? Acho que uns 12 anos, assim. Quando É. você começa a escolher ali o que você quer, né? Ah, eu quero aquela chuteira ou aquela chuteira. Sim. Por que elas têm valores diferentes? Por que eu não posso ganhar aquela ali? Tem que ser essa, né? Não, sensacional. Por aí. Desse processo decisório eu diria o mesmo, assim. Mas assim, essas brincadeirinhas de mini mercado, eu tenho uma vaga memória, assim, de uns 8 anos, já tá fazendo esse tipo de coisa na casa do meu avô, na minha casa. E aí, então, por que eu tô puxando isso, né? Porque vocês falam, a gente começa pelo Fundo 2, né? Agora, tá nesses... Mas eu sei que vocês já estão pensando de dar passinhos mais para trás. Com certeza. Então, na opinião de vocês, quanto mais cedo, melhor? Com certeza. Com certeza. Porque já começa uma base, né, Débora? É importante a gente, desde cedo, começar a educar. É lógico, a linguagem muda, porque a gente não tá falando mais de um adolescente, um pré-adolescente de 12, de 10 anos. A gente tá falando, muitas vezes, agora de 6 anos. Então, como é que a gente aborda? Então, é uma forma muito mais lúdica, né? É muito mais visual, quanto mais cedo começar a implementar, né, esses conceitos, essas ideias sobre a educação financeira, melhor. Você poderia dar um exemplo do lúdico para uma criança de 6 O anos? lúdico seria ela começar a entender, por exemplo, a gente vai falar sobre a dinâmica de você guardar alguma coisa, guardar um dinheiro. Então, trazer uma forma de, por exemplo, assim, não falar sobre dinheiro diretamente, sabe? Você vai guardar 20... Às vezes trabalhar de uma forma assim, olha, a formiga, né, ela faz o seu trabalho, ela guarda uma parte de tudo que ela vai colhendo ali, né, para poder se preparar para o inverno. Então, olha a importância de guardar. Então, é trazer essas ideias, assim, sabe? De uma forma... trabalhar o conceito, Isso, né? trabalhar De o forma conceito. concreta. Exato, trabalhar o conceito. Às vezes, a gente pode até trabalhar uma questão de inflação, né? Tipo assim, uma forma lúdica. Como? A gente pode pegar a ideia de inflação, o aumento dos preços ao longo do tempo. Então, trazer de uma forma que essa criança vai entender como as coisas mudam conforme o tempo vai passando, as coisas vão ficando mais caras, mas de uma outra forma diferenciada. Acho que essa representação que você comentou sobre inflação tem um clássico que até está no nosso material, que é do refrigerante, né? A gente tem ali R$2 há 15 anos atrás, você comprava a Coca do Natal de 3 litros e 300. Hoje está cada vez menorzinha a latinha. Hoje, com R$2, você compra aquela de, sei lá, 150 ml, né? Exato. Então, essa representação de como esses R$2 você vai conseguindo comprar menos Coca no fim do dia. Exato. Perfeito. Exato. Eu me lembrei também aqui, quando as minhas filhas, tudo bem que agora não é educação financeira, mas seria matemática, mas quando elas começaram a aprender fração, e a professora usou o chocolate. Então, ia cortando os quadradinhos para metade, sobre isso. né? Então, é você perfeito. fazer a criança meio que concretizar, né? De forma concreta, entender aquele conceito tão abstrato que, no caso, o dinheiro... Não existe mais nota, né, meninos? Sim. Não, isso até é muito, muito legal. No passado, numa dinâmica em uma escola, a gente tinha essa curiosidade mesmo, né? E eu acho que, assim, de 30 numa turma, 28 deles ou faziam as movimentações em Pix, porque hoje eles têm acesso a uma conta, ou o cartão de débito, cartão de crédito deles ou do pai. Então, assim, é quase mais de 90% deles. Pois é. Nem o pai vai dar os R$10. Não, pai, nem quero segurar essa nota, vou não perder. tenho nem onde guardar, Tem né? até vergonha, né, de ser o Não único é? pagando com dinheiro. Isso vai mudando, Vai né? mudando, Foi vai. mudando já ao longo do tempo. Talão de cheque. Exato. Eu brincava de talão de cheque. Não, eu me lembro adorava. quando eu fiz 18 anos, meu pai me deu um talão de cheque, eu me senti poderosíssimo. Sim. Então, eu contei pra ele. Foi pra vocês que eu contei da minha conta universitária? Foi, Foi, sim, né? foi. Quando eu abri minha conta universitária, Má. Você também abriu. Abrimos. Né? Que nós tínhamos lá, até acabar a faculdade, você não pagava taxa.
E aí eu lembro o talão de cheque que eu falei, nossa, agora ninguém me segura, é sapato e bolsa. Mentira, tô brincando. Não, mas eu achava o peso de ter o talão de cheque, né? Pô, posso gastar tudo aqui, mas não posso, Não né? posso. É, Não porque posso. eu contei pra eles que a minha mãe me ensinou o seguinte: olha, filha, tá vendo esse valor que tá aqui? Limite. Não é seu. Não é seu. Não é seu. Então eu me lembro muito dela me explicar isso, né? Mas até nessa questão hoje, né, desse dinheiro cada vez mais digital, também surge um desafio de você mostrar que esse dinheiro aqui, esse limite, não é seu. Porque quando você tinha as moedas ou as notas, você entendia que se você fosse gastando aquilo, acabava. Agora hoje você tem ali R$100, R$1.000, 10 mil mais na sua conta, você não é palpável, né? Você não consegue entender de fato o valor daquilo. Exatamente. Posso voltar pro game, que eu acho Claro. muito legal essa questão. Quais os objetivos? São variados os objetivos? Por exemplo, de novo, para nossa geração, um objetivo era ter uma casa própria. Será que no game desenvolva um plano para ter uma casa própria com valor XYZ? Ou o acúmulo pura e simplesmente de dinheiro fictício? Ou aposentadoria? O que vocês fazem como objetivo para comparar um aluno com outro? Porque um game é uma competição, né? Quais são os objetivos? Ganha quem tiver mais dinheiro investido. Então, não sei qual que é o objetivo. Tem várias eu sei formas também. de Levantei a possibilidade. objetivos do ponto de vista econômico, né? A gente quer focar na aposentadoria. Eu sei que criança não vai pensar em aposentadoria. Nem sabe o que é eu isso. quero ter casa própria. Não tem certo e errado nessa questão. Tem certo não gastar e se endividar, mas qual o objetivo são variados, né? Vocês têm essa variabilidade, não? Sim, nesse Grana Game que eu comentei, né, que é um jogo de orçamento pessoal, ele tem algumas variáveis, então a gente tem a questão financeira, então você sempre vai poder tomar decisões que te levem a ganhar mais dinheiro, então, por exemplo, chega no final de semana, você faz uma escolha, você quer sair com os amigos, você quer estudar, você quer trabalhar ou você quer descansar. Você pode trabalhar nos finais de semana, só que se você trabalhar um número X de finais de semana seguido, você perde pontos de qualidade de vida, que é uma outra variável. Sensacional. E isso você precisa aprender a equilibrar. E aí, muitas vezes, por exemplo, você trabalhou 5 finais de semana seguidos. Vai chegar uma variável de que, olha, você ficou doente, você não vai trabalhar essa semana, por isso você não vai ganhar o seu dinheiro. Então, é justamente para eles irem entendendo na prática como que isso funciona. Às vezes, você trabalhar o tempo todo não vai ser a melhor alternativa. E também a gente tem um ranqueamento em XP, que aí são as atividades mesmo. Então, o quiz do que o aluno viu na sala de aula, e aí ele faz esse quiz, ele ganha os pontos ele não tem como perder. Já o dinheiro, ele tem que administrar e corre o risco de perder. Então, acho que essas são as variáveis que a gente trabalha hoje. Que legal. E um aluno mais adulto, mais maduro, não universitário, estou falando no ensino médio, assim. O conceito que para vocês é óbvio, mas para a população não é óbvio, de comprar na baixa e vender na alta, né? Porque geralmente as pessoas pensam ao contrário, né? Vocês ensinam esse conceito também da ação baixa, que é uma oportunidade, e vender na alta não é para você ficar com o dinheiro parado? Como que é? Então, com certeza, porque é o que você falou, as pessoas têm essa ideia, né? Não, se está tudo subindo, agora é hora de comprar, porque tá tudo bem, né? Tá tudo funcionando. Só que a gente chama de os ciclos, né, do mercado, que é o ciclo da euforia, da depressão, né, da baixa, e é onde as pessoas se enganam, né? E é muito por conta do efeito manada, né? Das pessoas seguirem o que as outras estão fazendo. Então, se está tudo caindo, vou vender porque vai falir a bolsa, não vai ter mais dinheiro, vai acabar o mundo. Né? É um pouco do pensamento. Aí começa a retomar, todo mundo volta a comprar, né, euforicamente, e aí volta a subir o mercado de novo. E a gente mostra isso, né? A gente tem até uma aula que fala especificamente sobre esses ciclos de mercado, né? Que é o quê? Onde são os pontos que são ideais. Então, quando você percebe que passou aquele momento de crise, tá no momento mais baixo da crise, tá voltando ali a crescer de novo,
ali já é o momento de você já ficar de olho para fazer algumas compras, porque pensando que tá em baixa, né? Comprar ali na baixa, para poder depois pegar essa alta, né? E também o contrário é verdadeiro. Pô, tá muito eufórico, cara, às vezes tá na hora de tirar algumas posições, ou não, ou se você é realmente um investidor que foca no longo prazo, né? Que é o que a gente chama do value investing, né? Você investe no valor mesmo da empresa, você acredita, né, que aquela empresa ela tem um valor, ela pensa no longo prazo. Não tem por que você ficar fazendo essas vendas, né, toda hora, né? As estratégias de trading, né, que muitos têm. Então, muitas vezes é focar mesmo nesse longo prazo de 30, 40, 50 anos, por que não? Né? Que são o que os maiores investidores hoje fazem. Tem posições de grandes investidores de 30, 40 anos atrás. Vocês já conseguem ter noção, assim, eu não sei como os professores passam isso para vocês, isso é uma pergunta que eu quero fazer também. Mas antes dela, de ter noção de os alunos são mais conservadores ou não? Ou mais ousados? Eu não sei, é conservador Sim, e... eles entenderam. Arrojados. Eu não queria usar o termo certo. Assim, isso é muito curioso, porque normalmente quando eles começam, eles ganham acesso ali ao simulador de investimento, eles são mais ousados. Só que qual que é a tendência, né? Você vai mexer muito ali e você vai perder o dinheiro. Aí eles já dão um passinho para trás. Tá, eu fiz isso aqui que eu achei que seria legal, que é o divertido, porque muitas vezes o investir não é tão divertido, né? É dolorido também. Então, tá, deixa eu dar aqui um passinho para trás, deixa eu entender. E, assim, já tem pesquisa também que mostra que tanto a geração Z quanto a Alpha, né, tende a isso, de ser mais conservador. De não estar tão disposto a correr esse risco. Sim. Interessante. Então, e aí a minha pergunta agora seria assim, vocês têm essa preocupação de receber um feedback por parte dos professores de como está o andamento do curso, buscando sempre melhorar, né? Existe alguma tendência, alguma novidade que vem vindo pela frente que vocês possam contar e já adiantar pra gente? Em relação a essa preocupação, né, com o curso, com os professores, né? Foi o que o P falou, a gente tem um acompanhamento muito forte ali com eles, né? Além das sessões de treinamento, a gente tem dentro da plataforma, e isso é uma novidade que veio para esse ano, que foi um treinamento gravado, assim, o professor pode acessar a hora que ele quiser para consultar algumas questões de plataforma, de funcionalidade, de material. Tá tudo lá dentro, a gente tem o nosso acompanhamento dentro do grupo que a gente cria com os professores, com a coordenação ali, para poder estar acompanhando, né, trazendo, porque focado nessa experiência, né, o que a gente sempre fala, o professor, ele é um aliado nosso, porque real grana em si, a gente faz o nosso máximo. Sim. A gente monta o material, legal pra caramba, a gente monta lá a plataforma cheia de coisa legal. Se o professor que tá lá não souber transmitir isso, infelizmente, a experiência não vai ser legal. E aí, qual é o risco de culpar real grana ainda? Que tá tentando fazer o melhor. Mas é isso que eu fiquei pensando aqui, né? Então a gente se esforça ao máximo para que a gente possa fidelizar esses professores, né? Porque a gente considera os professores, de certa forma, clientes nossos. Eles não são os usuários finais, né? Os usuários finais são os alunos mesmo. Mas o professor é importantíssimo para a gente nessa transmissão de valor para o aluno. Então, por isso que a gente tem todo o treinamento, todo o suporte, o treinamento gravado, acompanhamento, a gente faz reuniões periódicas para acompanhar como é que tá o progresso, tá dando tudo certo, tá funcionando, né? Então é um pouco do nosso trabalho ali. E assim, qual que é a carga horária desses cursos, assim? Acho que deve variar no fundamental. Varia muito, assim. Hoje a gente tem aulas que funcionam desde 45 minutos até aulas que são 1h30, por exemplo. É que aí varia um pouco a estrutura. E uma vez por semana, não? Uma vez, 2 vezes por semana, semestral, anual. Isso é bem variável mesmo, essa estrutura. De acordo com o pacote. Vai muito de acordo com a estrutura que a escola mesmo tem. Então, porque pode variar essa estrutura da aula, por exemplo, tem uma parte de aula expositiva e uma parte de aula de plataforma. Aí a gente já está falando de uma aula um pouco mais de 1 hora. Ou a gente tem aulas chaves de plataforma, que aí só é trabalhada a plataforma, e aulas que são mais expositivas. E até nisso também, comentando também de novidades, né? E essa interação que os professores trouxeram para a gente foi de que essas aulas mais curtas, entre o aluno eu passar o conteúdo, ele acessar a plataforma, praticamente já foi minha aula. E se a gente tivesse uma apostila, um material físico para a gente trabalhar os exercícios ali,
E aí foi o que a gente trouxe de novidade para esse ano letivo de 2025, que são as apostilas impressas. Então, hoje o professor consegue fazer todo esse acompanhamento ali com o aluno e trabalhar a plataforma em algumas aulas-chave que, assim, aí o destaque daquela aula seria realmente a plataforma. E os projetos também, né? Todos os anos tem um projeto final para ser desenvolvido ali, tanto com os professores quanto com os alunos. Maravilha. Existe diferença de como vocês atuam dentro do Colégio Mendel e dentro do São José aqui em São Paulo? Existe. Existe porque é que o Pedro falou, né? Cada colégio tem uma particularidade Sim. grande, né? Então, e hoje dentro dessas aulas de educação financeira nas escolas, ou qualquer outra aula que seja não considerado o tradicional, né, da grade, pode ser tanto grade curricular ou extracurricular. Hoje, dentro do Mendel e do São José, nós trabalhamos nos dois como uma extracurricular, Tá. mas nós temos outros colégios que atuam como grade mesmo. Mas Por a conta da diferença... exigência da BNCC. Por conta a BNCC ela exige que seja abordado, que seja trabalhado. A maneira como vai ser trabalhado, aí Fica a critério da critério da escola. Aham. Tem escola que vai fazer o básico, tipo assim, ó, eu sou obrigado a fazer o básico. Eu faço o básico e é isso, o meu foco é vestibular, é isso, pronto, acabou, não quero saber. Tá. Tem escola que já é um pouco mais avançada, como o caso das escolas da associação Da aqui, né? SAIA. Que é o quê? Levar para o aluno uma formação mais integral, uma preparação para a vida mesmo, não só para passar no vestibular, né? Mas capacitar isso, munir de coisas para que possa ter uma vida bem sucedida. A diferença que tem entre Mendel e São José hoje é que no Mendel a gente trabalha para Fundamental 2 e no São José para ensino médio. Essa é a diferença. Interessante. Fica na eletiva lá, então. Os dois são eletiva, só que um é para Fundamental 2 e outro para ensino médio. Entendi. Vocês chegaram a foram também dar aula em inglês para a questão da Real Grana? Como é que funcionou essa aula no São José? Por quê, né? Porque foi um projeto no São José, Isso. ano passado, e Perfeito. que E por que em inglês? é educação financeira em inglês. Isso, já era algo que estava dentro da gente há um tempo, né? Desde até, posso falar, de 2023, a gente teve alguns clientes que fecharam com a gente de 23 para 24, falando assim, olha, eu acho que seria interessante ter inglês, porque a escola aqui é bilíngue, né? O pessoal gosta. É uma coisa que ficou com a gente e falou assim, cara, a gente precisa montar isso, né? Ali no começo do ano passado não avançou muito, porque a gente começou outros projetos em português mesmo, mas era algo que a gente já estava trabalhando para estruturar. As aulas em inglês, plataforma em inglês, tudo em inglês, aula em inglês mesmo, né? E no meio do ano, o Márcio, né, do São José, entrou em contato, porque a gente já tinha conhecido as coordenadoras do Fundamental 2, né? E aí ele estava querendo revitalizar o trabalho de educação financeira dentro do São José. Ele falou que ele, né, tinha tido uma experiência lá, que ele queria melhorar essa experiência e ele queria utilizar da Real Grana, né, e também na nossa opção de nós termos os nossos professores parceiros que vão até a escola para ministrar essas aulas. E eu comentei com ele, né, dessa opção do bilíngue, que já estava praticamente tudo pronto, né? A nossa ideia, na verdade, era começar mais para 2025, mas a estrutura já estava pronta. Como é difícil as escolas fazerem no semestral, né, fechar assim no meio do ano com a gente, por ser uma questão mais anual, Sim. mas acontece, como aconteceu com São José, a gente falou assim, vamos fazer, né? A gente está preparado. Falei para o Márcio, falou assim, vamos fazer, topo, quero, vou liberar as inscrições aqui e vamos ver se o pessoal adere. Pô, teve uma adesão muito legal dos alunos. Praticamente igual de português. Exatamente. Tipo assim, foi surpreendente. Que legal. E foi assim, foi um projeto muito legal mesmo, assim. A gente levou um professor parceiro nosso, que tá até em outras escolas, né, com a gente, inclusive no Mendel, né? Inclusive no Mendel também. E foi bem legal, assim, essa primeira experiência. Bem legal mesmo. Maravilha. Então, tem chance de voltar. Claro, Nesse claro. semestre não está acontendo, mas Claro. há chance real de voltar. Porque é o que eu comentei, né? Ali a gente trabalha num formato semestral. Sim. Então, volta a cada semestre, né? E o inglês, acredito que volte no segundo semestre. Então, olha aí, um recado para os pais. Fiquem atentos. Isso é muito Baita interessante para as oportunidade, crianças. Muito sim. legal. Eu queria perguntar o seguinte, que isso também eu vi no material de vocês e eu achei incrível. Não basta fazer aula de educação financeira, precisamos desenvolver outras habilidades, né? Então, a gente sabe que durante as aulas vocês trabalham planejamento,
né? De como a criança desenvolve um planejamento a longo prazo. Quais são? Agora não me vem à cabeça tudo que eu vi ali, porque eu fico muito maravilhada com as coisas. Mas quais são as outras habilidades que vocês também trabalham dentro do curso? Legal. Perfeito. Assim, só comentando em relação ao conteúdo, todos os nossos volumes a gente segue uma estrutura de 4 pilares, digamos assim, que é o pilar de dinheiro, praticamente história do dinheiro, como que começou, né, esse conceito de troca, o que a gente está nessa tendência para se tornar o dinheiro. A gente passa também por finanças pessoais, economia e investimentos. Todos os anos passam por esses 4 temas em abordagens e níveis diferentes, né? Mas se quiser comentar um pouquinho como a gente trata empreendedorismo, por exemplo. Porque assim, né, acaba que, de novo, a gente fala da educação financeira, não é só sobre dinheiro, né, é sobre o comportamento. E sobre o comportamento a gente também tem que falar, porque sobre como se lidar, né, com o mercado, com os negócios. Então, a gente aborda também ideias de empreendedorismo, né? Quando a gente fala do Grana Game, é um jogo que os alunos eles vão ter um trabalho, vão ter um estágio, então já começa a entender essa dinâmica, já começa a entender que dentro do pilar, né, que o Pedro comentou bem, de um dos pilares nosso de economia, né, onde fala mais um pouco de conceitos voltados para a economia, a gente traz ali um conceito para entender que a economia é a tomada de decisões, a gestão de recursos escassos, individual e com uma galera junto, né? Sociedade, todo mundo junto. Então a gente traz essa ideia de entender como eu tomo decisões individuais, como eu tomo decisões que afetam o meu próximo. Então é também uma noção de coletividade, de você trazer ali, você se relacionar com as pessoas, então tem habilidades interpessoais também ali dentro. Também voltada para emocional, entender questão de comportamento, psicologia do dinheiro, né? Psicologia do dinheiro. Como a nossa mente trabalha, né? E a gente tem os conceitos do dinheiro na nossa cabeça, na nossa mente, como a gente é bombardeado muitas vezes por publicidade, marketing, e eu posso falar porque eu estudei isso, eu sei como fazer isso com as pessoas, né? Não é? Criar uma necessidade onde não existe. Exato. Criar a necessidade que não existe. Como marqueteiro eu falaria, a necessidade está lá, a pessoa só não sabe. Pois mãe, eu preciso comprar, né? Mas como um educador financeiro, né, eu posso falar que sim, de fato, né, a gente, na publicidade a gente trabalha para despertar esse interesse, né, despertar esse desejo. E é onde a gente trabalha. Qual que é a diferença de necessidade e desejo que você pode levar para sua vida? Então, são vários conceitos que estão interligados dentro da educação financeira, né? É muito interdisciplinar, Exato. né? A gente tem também questão de sustentabilidade em relação a isso que o Gabriel falou de recursos. Até mesmo a gente pode trabalhar matemática, história, quando a gente fala de história do dinheiro, de economia, geografia. Hoje a gente vive num mundo completamente globalizado, né? Exato. Vai falar de investimento. A criança entender que viajar, como é aquela premissa, Má, que quem não converte, não se diverte. Exato. Nem sempre é verdade, né? Eu achei legal isso que o Pedro comentou. Tem um colégio novo, nosso, né? Que eles trouxeram até envolvimento, não só dos professores da área da matemática, ali, da educação financeira, né? Mas envolveram um professor de história, geografia e atualidades. Porque olha só como engloba muitas coisas. Não é só a matemática, só o dinheiro. É muito mais que isso, né? Não, com certeza. Tudo que está por trás do seu comportamento, como a gente está falando o tempo todo, né? Em relação ao dinheiro. Exato. Isso é incrível, né? Perfeito. E aí, você tem alguma coisa Não, pra falar vai. agora? Ela segue, eu fico só na apresentação. Não, tá bom. Feedback de pais. Vocês recebem? Sim. Porque eu tô tão maravilhada aqui com o projeto, com tudo isso, que eu fico imaginando que quando os pais começam a perceber, né, essa evolução e o papo, né, do filho deve mudar. Como vocês já receberam? O que vocês receberam de feedback? Boa. A gente recebe, né, muitas vezes alguns comentários, assim, que a gente ouve também dos professores, Sim, coordenadores sim. comentando com a gente também, né? Uhum. Mas graças a Deus, né, tá que nem você, assim, né? Pô, impressionado com que
os filhos estão tendo oportunidade de receber, né? Porque acho que isso que é o mais importante, né? Foi que nem o Marcelo comentou muito bem. Queria eu ter tido isso quando eu era mais jovem. Exatamente. Né? E é o sentimento dos pais, muitas vezes. Cara, queria eu ter aprendido isso, pô, teria me livrado de tanto perrengue que muitas vezes eu passei lá atrás, né? Teria me ajudado muitas vezes em muitas coisas. Então a gente vê muito esse feedback, assim, cara, que legal que o meu filho e minha filha tá tendo a oportunidade de aprender isso, e não só aprender isso, né? Mas aprender com a Real Grana, né? Aprender com esse simulador, com esse jogo, com essa plataforma que traz uma interatividade de ter recompensas, né? Ter os troféus ali conquistados dentro da plataforma, né? E muito do que também a gente falou, né? Um pouco antes aqui, de enxergar o comportamento dos filhos mudando frente aos pais, né? Vou ganhar um presente, mas será que se eu guardar esse dinheiro não é melhor? E ter esse feedback pra gente é muito gratificante, né? De ver o impacto mesmo sendo realizado. E eu queria falar para você, assim, explorem também os universitários, assim. Vou dar um exemplo meu, assim, fiz faculdade de medicina, a gente termina muito velho, né? Muito velho, perto das outras profissões, com 24, 25 anos, ainda tem mais 2, 4, 6 anos de residência. Começa a ganhar dinheiro com 30 anos, eu tô falando meu exemplo. Quando eu fui entender o imposto de renda, eu estava com 30 anos. Quando eu comecei a ganhar dinheiro, dando os milhões de plantões, perdendo os pontinhos na qualidade de vida. Precisava ganhar pontinhos financeiros. E foi um susto. Em todo esse período de formação, eu não tive uma aula de educação financeira. Nem de administração de um consultório, nem administração... E assim... foi lendo livros. Mas depois de 30 anos. Então, assim, a oportunidade é enorme. Com certeza. O nicho está aberto para vocês, porque, de fato, eu acredito que continuamos na faculdade de medicina não aprendendo nada sobre isso. Eu sei que a carga curricular é muito, muito grande, muito vasta, mas por que não uma aula por semestre sobre isso? Ou um conteúdo virtual para se aprender, é algo que faz parte da formação da gente, né? Com certeza. E melhora o país, melhora tudo, né? Com certeza. Mas eu vou puxar a sardinha pro nosso lado aqui na escola, né? E dizer assim, por exemplo, os próprios funcionários, professores, se eles quiserem fazerem esse curso, né? Isso é possível? Sim, a gente oferece, né, como benefício para os nossos parceiros, a gente tem um curso, né, que nós mesmos ali ministramos gravado, né, sobre educação financeira e investimentos. É um curso básico, mas a gente oferece isso de forma gratuita para todos os colaboradores, professores da escola que quiserem ter acesso. Maravilha. Porque, de novo, é parte do que nós somos, né? É a nossa missão como empresa, nosso propósito. De descomplicar o jeito que as pessoas aprendem sobre dinheiro, né? E um propósito ainda maior, que a gente sempre gosta de compartilhar, que é transformar esses brasileiros, né, inadimplentes em investidores inteligentes. Então, é por isso que a gente faz isso, né? Não tem segredo. Show, maravilhoso. Eu tô assim, ó. Boca aberta. Posso falar uma pergunta? Ai, Posso? pode. É que eu vou ficando empolgada aqui, ó. Vocês têm algum cliente de escola pública ou já tem interesse em atuar? Porque eles também precisam muito, né, disso. Todo mundo precisa, sim, né? Sim, a gente... Quer falar? Eu vou... Qualquer coisa você Boa, vai me vai lá. cortando. Assim, hoje, como negócio, a gente não tem uma expertise para atuar no setor público. Então, a gente foca ali em setor privado mesmo. Mas, claro, assim, hoje a gente está num tamanho e, por exemplo, a gente foi a plataforma oficial da Olimpíada Brasileira de Investimentos no ano passado. Foi uma Olimpíada que teve mais de 10 mil inscrições. E ali a gente tem muito aluno de escola pública, muito professor que apoia o aluno. Então, sempre que esses professores chegam até a Real Grana de, olha, eu queria viabilizar isso na minha escola, mas eu não tenho como viabilizar isso financeiramente, a gente encontra um modelo ali junto com o professor para que ele também tenha acesso a essas ferramentas. Claro, de uma maneira mais limitada, de uma maneira diferente do que a gente oferece como produto para os nossos clientes. Mas é algo que, com certeza, a gente tem desejo de expandir. É só que realmente ainda não chegou o tempo da gente conseguir trabalhar com a excelência que a gente gostaria para o setor público. Mas dando spoiler, tá chegando. Tem um projeto embrionário aí, que eu não posso falar muitos detalhes, né? Que a gente está trabalhando para chegar nisso. E em breve a gente acredita que, se Deus quiser, a gente consegue levar isso para a esfera pública também. Que legal. Aí a pergunta que eu tô pensando aqui.
Não sei, vocês são jovens, não sei qual é o plano futuro de vocês, mas eu como mãe, Marcelo, pai aqui, vocês, pais, o que vocês não deixariam de ensinar os filhos a respeito de dinheiro? Acho que a primeira coisa, assim, né, é entender que você ganha através da sua produtividade. Acho que é a primeira coisa que é importante de entender. Porque o que a gente fala, é importante ensinar como organizar, como investir, mas também mostrar que da onde que vem esse dinheiro. Então, mostrar que você precisa trabalhar para isso, você precisa conquistar isso, né? Então, acho que seria a primeira lição que eu daria, assim, como você conquistar. Aí depois, é claro, organizar, investir, pensar no longo prazo. Seria essa a minha Em primeiro lugar, matricular numa escola que tem real grana. Eu mandei mal na resposta. Quem fez o marketing é ele, hein? Pois Quem fez o marketing Você explicou, foi o Gabriel, mas você hein? ensinou direitinho, Pedro, Ele é tá? meu pupilo aqui. Ali, a faculdade, a escola que tiver, desde Fundamental 1, infantil, Tá real grana vai estar garantido. ali. Mas eu acho que esses conceitos que a gente comentou de cofrinho, até mesmo isso que o Gabriel comentou da experiência dele com o mercadinho, de você entender ali o sentido de troca, né? Olha, eu tô te oferecendo aqui a caneca, mas eu não é um presente. Você não pode entrar no supermercado, levar o que você quiser na mão. Então, acho que esses conceitos de troca ali, o cofrinho eu acho muito legal e muito lúdico, porque a hora que ele estiver cheio, você pode usar aquele dinheiro. E assim, não sei, 5, 10 anos que a gente vai ser pai, mas onde pode estar a tecnologia, em sentido de uma conta ali para ele entender e ir acessando. Mas acho que isso de valorizar o investimento, essa organização financeira desde cedo também. Mas sempre mirando nesse longo prazo, né? De, olha, talvez hoje você não queira ali, não tenha a chuteira que você quer, por exemplo. Mas você guardar ele por 2 meses, aí você consegue acelerar isso, né? E uma coisa que eu queria falar também, que a gente sempre fala sobre isso, né? Como pessoa física e como empresa, que o Marcelo comentou que é um ponto da questão, quando a gente fala da escola pública, a questão de levar para as pessoas que precisam disso, né? Mas também é uma coisa que a gente carrega, que seria um ensinamento da contribuição, né? De ajudar o próximo, né? De quem precisa. Então, isso é uma veia nossa também, né? Que é importante comentar, né? Da Real Grana. Muito legal. Posso falar? Pode. Você deixa eu falar? Tá bom. Eu vou anotar para não esquecer. Tá, assim, quando a gente fala em dinheiro, investimento, ganhos, né? É óbvio que tem a produção, é óbvio que tem gastar menos do que ganha, tem investimento, mas tem uma coisa que vocês têm na mão, pelo fato dos alunos serem jovens, que é o tempo. Tempo, investimento é fundamental. Vocês colocam peso nessa questão de tempo? Se você começar a fazer uma previdência com 20 anos, do que com 30, do que com 40, vocês valorizem isso, pelo amor de Deus, né? Porque acho que vocês Com sabem isso certeza. melhor do que eu, assim, porque é um ensinamento que é o tempo, né? Eles claro. têm tempo Que passa nós tão não- rápido, né? A gente sempre tenta trazer isso bem forte, assim, nos nossos conteúdos ali, né? Nos materiais e tal, que é, primeiro, mostrar o quê? O que é o custo de oportunidade. Então, quando você escolhe uma coisa, você está abrindo mão de outra. Então, faça suas escolhas bem. E segundo o tempo está a seu favor hoje, né? A gente mostra até exemplos práticos. Se você começar a investir hoje R$100, R$10, daqui 50 anos, esses R$100 pode valer 1 milhão. Sim. Entendeu? E uma coisa que surpreendeu a gente também é porque, por mais que seja Fundamental 2, ensino médio, eles já têm essa dimensão de pensar ali no longo prazo, assim, até interessante, um dos alunos comentou com a gente, eu me interessei em fazer a aula porque eu li na internet, no jornal, não lembro agora, que a minha geração não vai ter a aposentadoria. Olá. Então, isso despertou nele, É verdade. eu ainda não ganho dinheiro, mas a hora que eu ganhar, eu preciso aprender a Olha, administrar. que legal. Então, assim, ele já tem um pouco dessa mentalidade e a gente conseguir guiar ali também. Maravilhoso. E de uma maneira que a gente mesmo viva com esse aluno no longo prazo. Então, ele conhece a Real Grana na escola, vai crescendo e vai utilizando a Real Grana no que ele precisar naquele momento, né? Aham. Meninos, vocês ganharam uma fã, tá? Vou dizer aqui. Pronto. Dois fãs. E aí, bom, o que eu queria comentar? O Marcelo, em algum momento, falou que você aprendeu através de livros, Sim. né? E você lembra qual era o livro? O Os básicos, Pai Rico, Pai Pobre, alguns livros do Gustavo Cerbasi, né? Gustavo Cerbasi.
Ele fala, né, que ele sempre espera o dia do aniversário dele para rever todos os investimentos dele. Eu queria ser organizado, não consigo. Nem sei uma vez por ano eu consigo ver isso direito. A minha pergunta é... Mas a gente aprende muito, né, com isso, mas tem formas mais Com certeza. fáceis. Né? Porque assim, é o acesso, né? Então a minha pergunta seria, para quem não tem condições de acessar a Real Grana, né? Vocês teriam algum livro que vocês indicariam? Olha, eu acho o que o Marcelo comentou, O Pai Rico, Pai Pobre, é um excelente livro, assim. Trabalha muito essa questão de mentalidade, questão de longo prazo. Eu gosto muito também do Homem Mais Rico da Babilônia, que é um livro bem curtinho ali, uma leitura bem simples. Eu acho que eu começaria com esses dois, acho que já seria bem interessante. Uma assim. ótima indicação já, né? Para quem quiser começar de alguma forma, não é? Meninos, me encantei, fiquei maravilhada. Esse projeto é lindo, parabéns. Obrigado. E a gente espera. Você quer fazer mais alguma Não, colocação? eu queria, você amor? está terminando, mas eu queria. Você falou do spoiler da escola pública, do público, mas qual seria o sonho de vocês com a Real boa. Grana? Agora a gente fica mais Vocês têm meia mais 3 hora horas? aqui. Se nós pudéssemos, sim. Pode começar. Não, eu acho que conecta com o que eu estava comentando de olhar para esses alunos também no longo prazo. Então, hoje a gente é uma solução educacional para a escola, mas a gente tem o desejo de acompanhar esse aluno financeiramente. Assim, a gente quer que a Real Grana seja a primeira marca financeira com que ele se identifica. E aí, futuramente, virar um banco, uma corretora, oferecer Só serviços Deus sabe. financeiros, alguma coisa assim. Vai depender muito de como as coisas andarem nesse meio do caminho. Mas eu acho que, em suma, assim, é continuar agregando em relação à educação e em relação à área financeira da vida dessa pessoa, independente do momento de vida que ela tiver. Seja na escola, seja na faculdade, os interesses vão mudando, seja na hora de comprar uma casa, a Real Grana possa estar ali e ela possa contar com a Real Grana. Eu acho que, assim, muito disso que o Pia falou, que eu compartilho, né? Mas só para complementar, acho que a gente vai sentir que a gente realizou mesmo, né? O que a gente queria com a empresa. Lógico, fazendo esses serviços que a gente idealiza, quem sabe um dia. Mas se a gente puder ouvir também daqui 10, 20 anos, né, o que futuramente serão os adultos, né? Falar assim, putz, eu aprendi sobre dinheiro com esses meninos. Com esses caras aí. Com esses caras. Que esses caras, né? Na época ele era menino, mas eu aprendi com esses caras Hoje aí. eles né? são o Steve Jobs. Opa, esse aí. E até ver, tipo assim, mais impacto, né? Tipo assim, de pessoas que superaram muitas vezes, né? Se superaram, né? Sobressaíram na vida, que vieram do nada, que tiveram um ensinamento sobre dinheiro, sobre negócio, sobre empreendedorismo com a Real Grana na escola pública, né? Hoje, daqui 20 anos, né? Isso daí vai ser pra gente uma realização sem igual, né? Sem igual mesmo. Sensacional, né? Então é isso, o nosso papo foi maravilhoso e ele poderia, né, durar muitas horas. Infelizmente não temos essa condição, mas a gente agradece, Nossa, assim, muito bom. mas demais a disponibilidade de vocês, a generosidade de vocês por estarem aqui dividindo isso com a gente, contando sobre esse ideal, né, esse sonho que está se tornando cada vez mais real e, por que não, quem sabe um banco, não é? Imagina. Poderemos ser clientes do banco Real Grana? Então, muito obrigada, meninos. As portas do Pode Tudo by Sayá estarão sempre abertas para vocês, né, para virem contar novos projetos dentro de todos os colégios da Sayá, se Deus quiser, para expandir também, não é? Então, nós só temos a agradecer. Muito obrigado mesmo. E vocês, pais que têm seus filhos que estão na Real Grana, comentem aí no nosso Verdade. no YouTube, no nosso canal. Dão seu feedback também, até para eles. Sim, vai com ser muito certeza, legal muito receber válido. isso, né? certeza. O Pode Tudo vai sair cada vez mais, tem que interagir com vocês. Aí. Então, sempre tragam comentários e comentem o que nós conversamos aqui. Exatamente. Vai ajudar Estamos a aqui gente para a que a formar gente conteúdo para que a vocês. gente interaja cada vez mais e todos nós aprendamos juntos, né? Sim, falar que nossos contatos estão abertos para vocês, né? Trazerem Querem passar o a rede feedback social, pra nós. por favor? Sim. Eu segui Real Grana, real.grana, em todas as redes sociais. Tem nosso LinkedIn. Se tiver dúvidas, sugestões, feedbacks, pede o nosso contato para a coordenação, que a gente sempre responde, sempre atende, para poder ouvir de vocês também.
E aqui agradecer também a vocês, né, Débora e Marcelo, por essa oportunidade, uma grande oportunidade de poder participar do Um Pode Tudo. Isso. Né, muito legal, assim, é um prazer mesmo receber esse convite. E também, né, é recíproco, né? Nossas portas também sempre estarão abertas para vocês. Obrigada. Vocês falam que querem ser alunos do Real Grana, vamos conversar. Né? Vamos conversar, né? Também tem os filhos de vocês, né? Quem sabe também, se quiserem conhecer um pouco mais aí como a gente pode atender. Mas portas abertas sempre, né? Que vocês precisarem, pode contar com a gente. Foi muito legal poder compartilhar um pouco sobre nós, né? Ouvir de vocês também. E fico feliz que tenham gostado. Né? Maravilha. Isso aí, só reforçar esses agradecimentos do Gabriel. Muito, muito legal, muito interessante também, porque os colégios da SAIA, tanto o Mendel quanto o São José, abriram as portas para a gente validar e testar diversas oportunidades. O Mendel foi um dos nossos primeiros clientes, o São José, o primeiro, na verdade, que topou esse projeto em inglês, topou esse projeto semestral também. Então, para a gente é um prazer muito grande estar vendo que a gente começou em uma escola, que hoje já são 7 turmas. Olha que legal. A gente legal. já estendeu para outra escola do grupo, que já tem também as turmas diferentes entre si. Então, é muito, muito legal a gente ver essa consolidação do nosso trabalho também. E agradecer também a Débora, Marcelo e Espaço de estarem ouvindo um pouquinho da história do projeto da Real Grana também. E o que o Gabriel comentou, as portas estão abertas. Muito espaço pra gente crescer junto aí também. Isso aí, E o pessoal da saia, 2 de 4, viu? Faltam 2 aí. Pois é. Então, ó, saia, tá de olho aí, né? Mas é isso aí. O negócio é olhar pra frente, sonhar e trabalhar duro pra conseguir vencer, Com né? certeza. Parabéns, meninos. Com certeza. Obrigada. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado, a vocês. gente. Valeu. Maravilha.